Queridos irmãos, nós ouvimos a primeira leitura do livro dos Macabeus, a história da apostasia, da grande apostasia que aconteceu entre os judeus nessa época aqui narrada. Um rei tomou posse de Jerusalém e também começou a introduzir costumes pagãos na cultura dos judeus, na vida dos judeus. E isso foi acontecendo aos poucos até o ponto de começarem ou de exigirem a renúncia da fé judaica, a renúncia da fé verdadeira. Nessa ocasião, muitos judeus abandonaram a fé por medo da perseguição, também abandonaram porque conseguiriam vantagens com isso, busca de vantagens, mas outros não. Outros judeus permaneceram firmes, enquanto a lei de Deus era queimada e o governo exigia uma religião única, e podemos até usar uma expressão de hoje, uma religião universal. Muitos judeus permaneceram firmes e foram trucidados por causa disso. E quando eu preparava essa leitura, esse texto, pensava como a história vai se repetindo ao longo dos séculos. O que nós estamos vendo hoje é basicamente isso. Governos, pessoas influentes, poderes que têm introduzido na cultura ocidental, que é uma cultura forjada pelo cristianismo, forjada a partir do sacrifício de muitos santos, eles têm introduzido na cultura ocidental coisas estranhas. E não só o aborto, a eutanásia, as drogas, essas coisas que nós já sabemos que é interesse deles introduzir, mas ideologia de gênero, ou até mesmo a ideia de uma religião universal, uma religião que substitua todas as religiões, onde o Deus verdadeiro é substituído por um Deus falso, um Deus segundo o nosso gosto, um Deus segundo as nossas paixões, um Deus que não nos tira do comodismo, não exige nada de nós, um Deus que deixa livre para fazer o que quiser, mesmo que isso seja sinônimo de destruição ou da autodestruição. Religião universal, basicamente, significa não ter religião, não ter nenhum Deus, não ter nenhuma fé. A religião universal que pregam, no fundo, é o ateísmo. Então, as coisas continuam acontecendo como aconteceram no passado. As pessoas de reto coração são perseguidas, a religião é atacada e tentam suprimi-la com argumentos até sofisticados, mas falsos. E a nossa postura deve ser a postura dos judeus piedosos e fiéis daquela época. Ficarmos firmes em nossa fé. Agora, não a fé judaica, mas a fé cristã, a fé católica. Seguindo o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó,
revelado plenamente em Jesus Cristo. Mesmo que tenhamos que ser trucidados por comentários, por até mesmo pelos familiares, como nós ouvimos ontem Jesus dizer, muitos serão levados à morte pelos pais, parentes e amigos, mesmo que pelos próprios familiares sejamos rejeitados, ou até mesmo trucidados no sentido literal, de sermos mortos, precisamos permanecer firmes na fé. E é isso que Jesus quer que a gente enxergue. Ele no Evangelho cura o cego de Jericó, que volta a ver a partir do contato com Cristo, que é a palavra viva, a palavra encarnada. O cego que estava à beira do caminho grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E mesmo que as pessoas tentem impedi-lo, ele continua gritando ainda mais forte, até que a sua voz alcança o coração de Jesus, que pergunta: o que queres que eu faça por ti? O cego responde: Senhor, eu quero enxergar de novo. É Jesus que nos faz enxergar de novo. Ou seja, Ele restitui a nossa visão, a nossa capacidade de ver as coisas segundo o olhar de Deus, segundo o olhar da fé, segundo o olhar da vida eterna. Evidentemente que tratava-se de um cego de verdade, mas um cego que representa todos nós em nossa cegueira. Nós não conseguimos ver direito, nós não conseguimos enxergar conforme o Senhor quer que a gente enxergue. Mas se tivermos fé, e fé significa adesão voluntária, adesão integral à vontade de Deus, se tivermos fé, o Senhor nos fará enxergar. E o que precisamos enxergar hoje? Que a fidelidade, assim como no passado, hoje custa ser fiel, mas vale a pena. Custa ser fiel à palavra de Deus, custa ser fiel aos mandamentos do Senhor, custa ser fiel à pureza da fé no matrimônio, custa ser fiel à pureza da fé na doutrina, custa ser fiel à pureza da fé, e não importa, vale a pena. É isso que nós devemos aprender com os judeus do passado, que antes, claro, não estamos aqui colocando em questão se esses judeus aqui são exemplo para nós no sentido da fé, não, são exemplos no sentido da retidão de vida. Eles não conheciam Jesus Cristo nessa ocasião, e provavelmente teriam aderido a Ele por causa da pureza da fé, como muitos judeus aderiram, uma Virgem Maria, São José, os apóstolos. Esses judeus ainda não tinham conhecido a fé cristã, e mesmo assim estavam dispostos a morrer pela pureza da fé, e morreram. Vamos pedir essa graça ao Senhor, que a gente saiba pagar o preço da nossa fé, custe o que custar, que fiquemos firmes aonde estamos, no caminho católico, no caminho da doutrina da igreja, no caminho da obediência da palavra de Deus, porque vale a pena. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.